Fala aí, galera do Mendes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o Caio, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dando continuidade ao que nós vimos na aula passada sobre o Simple Past, nós vamos ver o Past Continuous, tá? Isso aqui já é uma dica que eu dou para vocês. Todo tempo em inglês vai ter a sua variante contínua, tá? E sempre vocês vão ver um tempo simples, um tempo perfeito e um tempo contínuo, tá? Então eu vou ter o presente simples, o presente perfeito, o presente contínuo, o passado simples, passado perfeito, passado contínuo. Sempre vai ter essa regrinha, então já fica querendo memorizar para vocês, porque o inglês, vocês sabem, tem menos tempos verbais do que o português, então é sempre mais ou menos essa regrinha. Presente, passado, futuro. Simples, perfeito, contínuo, beleza? Não esquece essa regrinha, vocês conseguem memorizar. E hoje, né, como eu já falei, vamos falar do passado contínuo, o past continuous. Show? Galerinha, olha só, o passado contínuo, tá? O past continuous, também chamado às vezes de past progressive, vocês podem ver essas duas terminologias, beleza? É um tempo verbal basicamente que ele vai descrever ações que estavam em continuidade no passado, estavam acontecendo no passado, quando elas foram interrompidas por uma outra ação, beleza? Basicamente essa a definição. E vendo os exemplos aqui, a gente consegue perceber melhor. Olha só, o primeiro exemplo aqui. I was playing soccer when my mother arrived. Eu estava jogando bola quando minha mãe chegou. Então, ó, nós temos a ação que estava em continuidade, beleza? Quando uma outra ação interrompeu, que ação foi essa? Minha mãe chegar. Certo? Beleza? Segundo exemplo, they were studying while I was sleeping. Então, eles estavam estudando enquanto eu estava dormindo. Beleza? Então sempre vai ter uma relação com uma outra ação. E aqui, ó, diquinha para vocês. Sempre que aparecer when, tá? Isso aí serve para a prova de vocês, tá? A segunda frase, ela será no passado simples. Como vocês podem ver aqui, arrived, o passado de arrive, chegar, chegou. Quando tiver while, enquanto, a outra ação também será no past continuous. Então, isso aqui, ó, macetinho de prova, diquinha de prova. Tem when, a primeira ação no passado contínuo, a segunda ação no passado simples. Tem while, as duas serão no passado contínuo. Beleza? Não vamos errar mais, né, rapaziada? Então, ó, vamos ver agora aqui a estrutura. Tá? Como é que eu percebo que uma frase está no passado contínuo, no past continuous? Eu vou ter o sujeito, beleza? Mas was and were. Então sempre eu vou ter o verbo to be no passado. Lembra da nossa última aula que nós vimos aqui a conjugação do verbo to be no passado? Então eu vou ter was ou were mais o verbo principal, aquele que vai indicar a ação com o ing form, né? Com a forma de gerúndio, mais o complemento da frase. Beleza? Então não tem mistério, muito tranquilo de identificar. Sempre o was ou were mais algum verbo no ing. Belezinha, galera? Tranquilo? Então não vamos errar mais isso não. Tá? E como, já aqui antecipando, nós temos o was e o were, tá? Então, sempre que uma frase tem o verbo to be, é com o verbo to be que eu vou jogar para a forma negativa e jogar para a forma negativa, como a gente vai ver aqui no nossa próxima página, tá? Na forma negativa, o que a gente faz? Sujeito mais o was ou were com o not. Eu posso, né, comprimir para wasn't ou weren't. Se eu quiser deixar was not ou were not, não tem problema, tanto faz uma ou outra, beleza? Tá? E o resto da frase eu mantenho. O verbo principal na forma com ing mais o complemento. Pegando aqui o nosso exemplinho lá da primeira página. I was playing soccer when my mother arrived. Na forma negativa, I wasn't playing soccer when my mother arrived, tá? Aí vocês perguntam, professor, preciso colocar a segunda parte da negativa? Não, não precisa. Só a primeira já me satisfaz. Agora, pode aparecer ambas na negativa? Pode também. Beleza? Então, não estranhe se isso acontecer. E na forma interrogativa, como que eu faço? Pego o verbo to be e troco de posição com o sujeito, beleza? Aqui não era, tá? I was, tá? Agora vai virar was I. Simplesmente inverte a posição, troca a posição. Era I was, vira was I, e o resto da frase você mantém, não mexe. E aqui realmente você não mexe, não precisa mexer nada. E só segue o baile, tá? Ó, I was I playing soccer when my mother arrived, e resolveram-se os seus problemas. Belezinha, galera? Tranquilo? Então, a forma negativa, forma interrogativa,
forma afirmativa e a estrutura verbal. Show? Belezinha? Então é isso, galera. Valeu, um grande abraço.